Opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. 8 horas 33 minutos, aliás, 8 horas 38 minutos. Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta quinta-feira, hoje dia 20 de dezembro de 2018. Estamos aí um pouquinho atrasado, mas ainda dentro do nosso horário, né? Nosso horário é sempre entre 8 e 9, nós estamos dentro do nosso horário, e hoje nós vamos, mais uma vez, conversar aqui com os pró-reitores. No caso, hoje nós temos em nossos estúdios o vice-reitor e também pró-reitor de administração, o professor José Soldi, e também, Jean Soldi, desculpe, e também o professor Francisco José Grandinetti, que é o pró-reitor de finanças. Então, a gente conversou com a reitora na segunda-feira, depois conversamos com os outros pró-reitores, e a gente vai fechando praticamente a semana aí falando de assuntos importantes, né? Que é a questão financeira da universidade, que é sempre uma coisa que merece muita atenção, e a questão administrativa também, né? A gente pôde, ao longo desses 3 dias, né, desses primeiros dias de conversa, falar a respeito do que foram esses primeiros 5, 6 meses da nova gestão. E é claro que tudo isso que vem acontecendo desemboca também no trabalho da Pró-Reitoria de Administração e também na Pró-Reitoria de Finanças. Professor Jean, bom dia, obrigado pela sua participação. Fala para a gente, que balanço que a gente pode fazer nesses 5 meses, 6 meses de trabalho, dentro daquilo que estava previsto e dentro daquilo que efetivamente foi possível colocar em execução. Bom dia a todos os ouvintes, né, a equipe também da rádio Unital. É uma satisfação poder vir aqui. Bom dia, professor Grandinetti, que está aqui conosco. Foi muito intenso. Eu acho que esse, né, a palavra-chave aí desses 6 meses de gestão. Nós tivemos bastante, simultaneamente, realização de diagnósticos e tomada de ações, tomada de decisões, medidas. Foram feitas várias avaliações, especialmente na área administrativa e financeira. Então, a Pró-Reitoria de Administração, junto com a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, teve um trabalho muito grande no tocante ao aspecto operacional da universidade, né? A gente tem uma universidade que ela tem uma estrutura física muito grande, e isso acaba gerando, né, para nós uma perspectiva de manutenção dos prédios, uma perspectiva de investimento na infraestrutura, material de consumo, parte de obras também. Então, nós tivemos aí, em resumo, um volume grande de ações de compra de equipamentos, estruturação de espaços físicos, aí, pelo menos assim, aproximadamente nesse semestre, da ordem de R$1 milhão, né? Muita coisa no Bom Conselho, que era um setor ali, né, principalmente da área de saúde, com alguns entraves, alguns gargalos, e também em outros departamentos foram feitos investimentos, né? E agora eles estão num volume muito intenso, inclusive durante o período de recesso que inicia, né, a partir do dia 22, ainda haverão realização de pregões lá no setor, homologação de contratos, enfim. Por quê? Porque a gente está com um volume de compras, né, e investimentos bem acelerado. Isso também é articulado com a Pró-Reitoria de Finanças, por conta das questões legais de empenho, com data de orçamento ainda desse ano, para a gente poder retomar em 2019, abrir o orçamento e voltar nas compras que aproximadamente nós temos aí programado, algo em torno de 2,5 milhões de investimentos já no primeiro semestre de 2019. Então, nós tivemos muita coisa, né? Mais de 12, 14 horas de trabalho intenso por parte dos pró-reitores, né, da reitoria. Na reitoria também uma série de ações, entendimentos. Passamos praticamente em todos os departamentos, nas reuniões pedagógicas, passamos as informações sempre para os diretores dos institutos, os diretores dos departamentos.
Também nos reunimos muito com servidores técnico-administrativos, conversamos com o DCE, com os DAs. Então foi um período de 6 meses de abertura de portas mesmo. Atuando em várias frentes. Em várias frentes e abrindo as portas e as informações. Certo. Professor Nandinetti, bom dia, obrigado também pela participação. O professor Jean falando a respeito de questões extremamente importantes, inclusive falando a respeito de investimentos já para 2019. E a gente sabe que dentro da situação que o Brasil vive, né, e foi um momento de crise bastante delicado que nós vivenciamos ao longo dos últimos anos, poder falar em investimento, com certeza é resultado de uma série de ações, entre eles do controle de gastos, né, e isso vai atrelando diretamente também a sua pasta. Que balanço que a gente faz desses 5 meses e meio, 6 meses de início de gestão e como o senhor avalia essa possibilidade, como o professor Jean falou, desses investimentos já para 2019? Bom dia a todos os ouvintes da rádio e TV Unital. Bom dia, Ednelson. Bom dia ao nosso vice-reitor e pró-reitor de administração, professor Jean. Bom dia. É um prazer realmente estar aqui na rádio mais uma vez, né? Neste momento, fazendo um balanço desses meses que estivemos à frente da pró-reitoria de Economia e Finanças. Hoje a situação financeira é estável, temos hoje matriculados 8.550 alunos, tá bem? Nós passamos esses meses fazendo como diz o professor Jean, um diagnóstico, conhecer, no caso a pró-reitoria de Economia e Finanças, né? Todas as entradas, né, que a gente tem de receita, que advém de setores públicos, né? Por exemplo, CIMUB, FIES, anuidades de aluno, convênios. Então, passamos a esse mês conhecendo a entrada de receita. Da mesma forma, conhecer as despesas, né? As despesas, detalhar todas as despesas, sempre em conjunto com a pró-reitoria de administração, né? Nós temos aqui o professor Jean, que é o ordenador das despesas. Então, esse trabalho conjunto, com um único objetivo, que é manter os investimentos, né, e manter a estabilidade financeira da Universidade de Taubaté. Como diz o professor Jean, eles estão trabalhando intensamente, né, no sentido de homologar os processos licitatórios e empenhá-los, né, já na pró-reitoria de Economia e Finanças para todo o investimento voltado para a graduação. Todo o investimento voltado para a graduação. E temos hoje uma verba reservada, que advém do Programa de Recuperação de Créditos. Tá? Todo esse dinheiro advém do PRC, desse programa. Então, está sendo empenhado, está sendo pago, investido. Os departamentos que a gente tem um contato quando a gente visita para falar sobre centro de custo, que eu vou falar daqui a pouco, eles veem a diferença de investimento que está ocorrendo. Para 2019, nós temos, como falei, uma verba também do PRC, então nós temos um valor que é passado, um valor financeiro em conta corrente, até porque ambas pró-reitorias de Administração e Economia e Finanças prestam conta mensalmente para a Câmara. Então, esse dinheiro ele passa para o exercício 2019. Então, tem garantias financeiras de que os investimentos para 2019 continuarão. Tá bem? Também temos a entrada de receita também dos alunos que vão continuar pagando esse programa de recuperação de crédito. Esse dinheiro também entra dentro da conta reservada. Tá bem? Então, é contínuo. O investimento para 2019, apesar da crise, ele está reservado. Certo. Então, aí a pró-reitoria de administração tem feito, né, já fez, né, o planejamento, né, para 2019, baseado sempre, como ele falou, em dotação orçamentária, na receita que eu mesmo comentei desse programa de recuperação de crédito. Certo, professor Jean. Um dos grandes pontos desde o início da atual gestão é a discussão da reforma administrativa. Até para que tudo isso
também aconteça, a gente sabe que é necessário uma atualização administrativa da universidade, em função até da questão legal, da legislação, né, em função das leis nas quais a universidade foi criada, uma necessidade de atualização do processo como um todo. E aí, audiências públicas foram realizadas. Que avaliação o senhor faz dessas audiências, da participação de alunos, professores, funcionários, e que balanço dá para fazer desse início de trabalho? As audiências foram experiências muito interessantes, porque, primeiro que foi uma novidade, né? A gente conseguiu trazer para uma conversa, uma discussão técnica, uma discussão madura, né, da estrutura da universidade. Alguns, no início, não compreendiam bem o que seriam essas reuniões, essas audiências públicas. Foi um pouco mais a primeira parte das audiências, né, da fala. Foram 5 audiências ao todo, mas sempre no início a gente explicava, mostrava para todos o texto de lei que estava sendo modificado. Também fazia uma explicação daquilo que era possível alterar, né, e qual era o objeto daquela audiência pública, porque às vezes confundiam achando que era para abrir para uma discussão, o que precisa fazer para arrumar tal prédio, arrumar aquilo. Não, é da estrutura organizacional da universidade, né, do organograma dela, fundamentalmente, né, o tamanho dela em termos de organograma, de estruturas de gestão. Algumas pró-reitorias a gente conversava, né, na última audiência, até o professor Ganinetti e a gente falando com o público, né, que algumas pró-reitorias, diferente da PRA, da Pró-Reitoria de Administração e da Pró-Reitoria de Finanças, por exemplo, elas não têm uma estrutura técnica permanente. Então, se muda um pró-reitor, que é natural, de 4 em 4 anos, enfim, acaba tendo uma movimentação nesse sentido, não tem um cargo, por exemplo, uma função específica lá que dê uma sequência. Então, acaba trabalhando apenas a secretária, uma equipe de funcionários e alguns professores que vão de apoio, né, com hora-aula, né, com hora-atividade, quer dizer. Então, e na Pró-Reitoria de Administração, por exemplo, você tem diretoria, você tem uma estrutura organizacional. Isso acaba, não que a gente está pensando, vamos criar mais cargos. Não, alguns cargos que existem acabam não sendo úteis ou utilizados de uma maneira que seja importante para a instituição e acaba faltando uma estrutura em outros setores. A cada 4 anos é como se a gente tivesse que recomeçar trabalhos, né? Exato, né? Porque até você pegar o ritmo, saber o que está acontecendo. Né? O professor Ganinetti tem uma experiência boa nisso, porque ele foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, foi também na PRA e agora está na PRF. Na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação é essa característica, né? Característica. Você não tem uma direção. Não tem uma pessoa que dê uma continuidade. Você tem a secretaria e o pró-reitor e o corpo de servidores. Então, acaba tendo uma percepção de que falta algo. A gente também discute a estrutura de pró-reitorias, quantas pró-reitorias, e nós estamos olhando o movimento que foi feito por outras instituições semelhantes a nós, como autarquias municipais, a São Caetano, entre outras, né, por exemplo. Então, foram feitas reformas administrativas, até a Unesp, né, uma instituição que está passando por um processo de reforma, e é interessante porque nos dá um norte, nos dá uma referência para ver aquilo que dentro da nossa característica, do nosso contexto, né, da Universidade de Taubaté, como ela poderia ser administrada hoje, né? Como você bem falou, ela tem que ser atualizada, né? Eu acho que é uma atualização, muito claro isso, e trazê-la para um momento de ser uma competidora mesmo dentro do mercado, onde a gente tem, como eu disse outro dia num dos conselhos, vários tubarões nadando por aí. Então a gente tem que ter essa postura mais forte. Exato, né, professor? Porque assim, pela característica de ser uma autarquia municipal, ela já tem amarras naturais que a legislação impõe. Se ela não tiver atualizada de uma forma que permita ela ser mais dinâmica dentro dessas amarrações, a coisa fica mais lenta do que naturalmente ela já seria, né? Exatamente. Ela tem já os entraves por ser um órgão público, né, um ente público. E aí você, quando compra, quando você, né, tem movimentações internas, algumas resistências, alguns ajustes. Então, é muito mais difícil a gestão nesse modelo, e um modelo do século passado, na verdade, porque ela foi concebida em 74, né?
ela passou por poucas modificações, nada muito gritante. Então, as audiências serviram para isso. Foram 5 audiências, tivemos 148 proposituras de sugestões, algumas que não têm a ver, mas poucas, e a maioria com ideias, com proposituras realmente que teriam a ver com uma reforma administrativa. Então, nós estamos compilando tudo isso. Agora, em janeiro, vai avançar com a comissão, né, em termos de reestruturação da lei orgânica, no tocante à universidade, a lei de criação dela, que dá princípios, a estrutura dela organizacional, e aí as 2 leis, dos servidores e dos professores, né, os 2 estatutos. Nós enxergamos uma possibilidade de unificar esses 2 textos em um só, atualizá-los de maneira a ter uma redação mais moderna, né, e que atenda a realidade hoje da universidade, sem prejudicar servidor, sem prejudicar professor, mas que dê uma mobilidade, que tenha uma leitura de um plano de carreira mesmo, mais claro, né, para todos, e um regime, né, disciplinar mais definido, né, porque hoje tem lei um pouco aberta, a gente acaba não tendo muita clareza naquele contexto. E aí depois, consequentemente, o estatuto e o regimento da universidade, que aí fica só no âmbito interno, né? Mas esses 4 textos aí precisa de aprovação da prefeitura, quer dizer, o prefeito encaminhar para a Câmara, né, e votação na Câmara Municipal. A gente fez a primeira audiência lá justamente porque vai começar, para começar lá e terminar lá, né? Vai terminar lá a votação. Provavelmente eles também promovam alguma audiência pública. E nós temos a intenção de apresentar em 1 ou 2 audiências públicas no ano que vem o resultado e um anteprojeto. Olha, o que nós identificamos das propostas, das audiências, os diagnósticos feitos, as discussões, foi esse o resultado. Para uma maturação, pelo menos nos 15 dias, deixar disponível isso no site. Né? Tá. Professor, essa reforma administrativa, em algum momento ela vai impactar também nessa questão financeira, do ponto de vista de, ao tornar mais ágil também, facilitar processos que facilitem também a economia? A gente tem buscado também essa pretensão, né? A Pró-Reitoria de Finanças ela teve uma atuação muito intensa esse ano com renegociação de dívidas, buscando fazer vários acordos, flexibilizou, né? A Pró-Reitoria conseguiu aumentar, né? O número de parcelas, eram 6 parcelas, passamos para 10 parcelas, né, de um acordo de débitos de mensalidades, né? Exato, então era uma pretensão, né, dos alunos, do público em geral nesse sentido. E muito, certamente, algumas funções, alguns cargos extintos acabam permitindo que a gente tenha uma economia, né, e um ajuste no equilíbrio disso. Depois vai ter que fazer um estudo de impacto financeiro para ver como isso vai se consolidar. Então, na reforma, teremos também essa visão. Certo. Professor, chegou uma pergunta por telefone aqui. Por que seria boa essa reforma para os servidores? Eu acho que eles estão querendo uma coisa mais clara no sentido, né? Foi o Rodrigo quem ligou. No sentido de criar efetivamente uma atualização do plano de carreira que tem hoje e uma descrição das funções também. Eu vejo alguns servidores reclamando que o cargo deles não tem uma descrição muito clara ou muito efetiva das funções que eles fazem, ou às vezes até, mas quando eu tenho que avançar com alguma atividade, isso não está muito definido no meu cargo, na descrição do meu cargo. Teve também problemas de declaração de inconstitucionalidade, né, no passado, de alguns cargos, algumas funções. Chefias foram extintas, né, principalmente na PRA, porque não havia uma descrição que atendesse o critério previsto na Constituição Federal. Então, de fato, hoje há uma distorção, né, ela não opera funcionalmente da maneira adequada, e a eficiência que se espera da estrutura organizacional, ela tem que ser melhorada, ela tem que avançar, ela tem que seguir com mais força, porque a gente precisa converter as nossas divulgações em alunos, né? A universidade depende de alunos, depende de mensalidade, né? A Pró-Reitoria de Finanças atua fortemente nisso. Certo. Professor, indo para um outro
dentro do diagnóstico, dessa avaliação toda que vocês fizeram, tem um ponto que há algum tempo se discute, é justamente o fato da universidade ser tão espalhada, né? E o quanto isso impacta do ponto de vista não só administrativo, mas também financeiro. Existe alguma coisa nesse sentido, uma reavaliação em relação a essa otimização de espaços, de prédios, unificação de espaços, alguma coisa nesse sentido vem sendo discutido, vem sendo projetado? Vem. Nós estamos trabalhando com, em primeiro lugar, a gente tem um campus de Ubatuba, né, que gera um dispêndio expressivo e que está com uma utilização muito pequena. Só está o EAD, uma estrutura muito pequena de uso. Então, a gente já tomou uma medida, né, depois de um estudo feito pela Pró-Reitoria de Finanças e Administração. Agora, já no início de 2019, nós vamos tomar uma medida nesse campus de Ubatuba, né? Eu me lembro, só com uma curiosidade, eu me lembro que quando o campus de Ubatuba começou, eu fazia jornalismo aqui e eu era presidente da Associação dos Estudantes Universitários. Eu que controlava a vinda, eu que gerenciava a vinda dos ônibus para cá. E vinham 4 ônibus para a Unital, né, de Ubatuba para cá. Desses 4 ônibus, por exemplo, um ônibus era só de alunos do direito, 42 alunos só do direito. E aí eu achava estranho por que tinha sido aberto pedagogia lá, se a gente tinha uma demanda de outros cursos lá, que, por exemplo, se 42 alunos ficassem fazendo direito lá, você abria 42 vagas aqui de um curso que tem demanda para essas 42 vagas. E assim, eu acompanhei bastante, né, aquele espaço. É um espaço muito bonito para ficar realmente numa situação como ficou, né? É um espaço muito grande, né? Ele não tem hoje essa demanda, né? O modelo de ensino superior vem se modificando bastante. Sim. Hoje ele vem migrando muito para o ensino semipresencial, ensino à distância. Então, a gente precisa avaliar seriamente quando se propõe investir em um imóvel, né? Então, hoje, de fato, Ubatuba é um problema. Temos 2 campos lá, né? Tem uma casa que é muito bem localizada e o campus de Ubatuba. A gente avalia até uma possibilidade de venda dessas estruturas físicas. Aqui em Taubaté, nós estamos com um projeto de modificar o EAD, o ensino à distância, né? Trazê-lo para a área de pedagogia ali, o setor, né? O prédio onde está localizada a pedagogia, ali na rua das Palmeiras, antiga Rua das Palmeiras, né? E o setor de pedagogia o departamento iria lá para Ciências Sociais e Letras. Ficaria um departamento de educação. Isso já está em fase de... Ontem foram feitos 2 pregões que seriam aquisições de estruturas para essa modificação. Para que nosso prédio mais bem dimensionado para o ensino à distância, uma coisa bem... que atenda à realidade atual do mercado. Estamos fazendo estudos também em relação à Quadra D, estamos fazendo estudos também em relação ao Solar da Viscondessa, para otimizar esses 2 espaços, que são 2 espaços importantes, bem localizados, estratégicos, e temos dialogado, conversado intensamente com o mercado nesse sentido. Lógico, porque um momento de crise, de economia, estava no período de eleições, então... a avaliação é dessa realidade. Temos também considerado investimentos no campus da Juta, para que a gente possa concentrar ali a área de exatas, né? As engenharias. Considerado investimentos na infraestrutura também. Aqui da rádio a gente fez estudos, né? A Rádio TV Unital, do mezanino, né? Porque tem equipamentos que a gente está trazendo novos para cá. Então, é uma série de investimentos em infraestruturas. No Bom Conselho foi feito um investimento grande e tem ainda sido feitos investimentos significativos. Estamos considerando uma série de opções, né? Inclusive avaliando como está a movimentação das outras instituições em outras áreas, em outras regiões. A gente tem que estar aberto, sempre com plano de negócios, avaliando isso como um business, como uma estrutura, uma organização que tem que pensar na sua posição hoje, como ela pode estar daqui a alguns anos. Né? Certo, professor Grandinetti. Como disse o professor Jean, né, o senhor já foi pró-reitor de pesquisa, o senhor já foi pró-reitor de administração, agora está pró-reitor de finanças. E
e talvez fique mais fácil para o senhor falar a respeito disso, mas a impressão que eu tenho, e a gente falou isso durante toda a semana, é que realmente agora a gente consegue visualizar uma universidade que realmente planeja e executa, né? Sai um pouco do campo das ideias para o campo da execução. Quanto isso representa, considerando toda essa sua vivência como pró-reitor, o que isso representa em termos de salto de qualidade, em termos de avanço, que vai, com certeza, resultar também num avanço diretamente para os alunos? Sem dúvida. Além dos servidores, claro. Claro. Tudo isso que o professor Jean comentou, né, a respeito das avaliações de prédio, avaliações de setores da universidade, elas não são avaliações subjetivas, elas são avaliações técnicas, tudo com planilha. Certamente, como você mesmo falou, fui pró-reitor de administração e de pesquisa. Você montava um projeto, você não fazia avaliação técnica, uma planilha desse projeto. Isso acabava, em muitas situações, de forma não sendo oneroso para a universidade, dependendo do projeto. Agora não. Nós temos que todos os projetos, sejam de graduação, pesquisa, extensão, o projeto ele tem que passar por uma planilha. Ele tem que ter avaliação e o impacto financeiro desse projeto. Para quê? Para que ele produza um efeito pedagógico ou de pesquisa ou de extensão, mas, por outro lado, tenha garantias de equilíbrio financeiro. Não é um projeto que vai onerar a universidade. Então, nesse sentido, a Pró-Reitoria de Economia e Finanças, junto com a Pró-Reitoria de Administração, elas estão sempre trabalhando em conjunto, né? Tem feito esses projetos com planilha para verificar a sustentabilidade do projeto, sustentabilidade financeira do projeto, né? E isso certamente vai impactar em melhoria dos processos, né? E vai chegar no aluno. Ou seja, nós teríamos para um certo projeto, um projeto oneroso. A partir de agora, os projetos têm que ter o equilíbrio financeiro. E isso, se antes era oneroso, agora não é, certamente esse resultado, essa diferença vai para onde? Vai para o aluno. Vai para o aluno da graduação ou dos ensino de graduação, pesquisa e extensão. Então, é um retorno imediato, ou seja, imediato, não estou dizendo amanhã, mas é um retorno para o aluno. Certo. Professor Jean, a gente sabe que toda mudança, ela gera sempre medos, desconfianças, né? Porque existe um status em andamento e esse status, com certeza, vai sofrer alterações por conta das modificações. Nesses 5 meses e meio, já foi possível quebrar essas resistências, esses medos? Já foi possível fazer com que a universidade como um todo entendesse que a proposta ela é positiva, que a médio e longo prazo nós vamos colher bons frutos a respeito de tudo isso que está sendo projetado? Exato. É natural todo o processo de mudança. Primeiro, uma mudança de gestão já fica uma expectativa. Segundo, quando uma gestão se propõe a apresentar uma discussão, participar as pessoas dessa discussão, mostrando as realidades e indicando, né, necessidade de modificações, isso traz inquietações, isso é do comportamento humano, né? Então, uma grande maioria das pessoas entendem, né, que isso é necessário, que a universidade precisa se repaginar, se reposicionar, e ela vem fazendo isso. É uma marca muito forte, é uma instituição bem consolidada, mas nada que é tão consolidado não indica que não precise mudar. A gente tem aí histórias de organizações muito sólidas, muito grandes, com marcas muito consolidadas, que acabaram se esvaindo, se perdendo, né? Tem várias histórias recentes, inclusive o mundo hoje está num processo de dinâmica, de modificações muito intenso, né? Sobretudo na área de educação superior. Hoje nós temos inteligência artificial muito presente nos conceitos de estudos, de ensino, inclusive nas áreas de pesquisa. Temos modificação para hoje, modelos de educação por webinários, por internet, né? YouTube. Então, hoje é muito forte esse modelo de educação. E pensar o seguinte, que a educação também não é algo que as pessoas naturalmente busquem, como era 30, 40 anos atrás. Hoje existem pessoas que consideram até outros meios de
de desenvolvimento profissional que não passa necessariamente por um curso superior. Então a universidade precisa realmente compreender esse modelo. As pessoas, né, em geral, o público, né, da comunidade acadêmica, que nós temos 3 aí, que é a comunidade de servidores, de professores e também os alunos, eles têm compreendido, têm percebido que essa é uma realidade, até porque isso é tangível, né, as pessoas veem isso, né, compreendem que isso está presente no dia a dia deles, né, e as resistências me parece que acabam sendo superadas pela própria realidade, né, eles percebem que algo precisa ser modificado. E o contexto em geral tem sido positivo porque a gente tem feito um diálogo muito intenso. Gera um esforço muito grande por parte da administração superior em mostrar, em dialogar, em falar, em argumentar. Os argumentos são colocados à mesa, são mostrados, são discutidos com os diretórios acadêmicos, com o DCE, com os professores. Né, os servidores participam intensamente dessa discussão, diferente até de outros modelos aí de instituições similares, né, ou próximas, ou até da iniciativa privada, onde não há essa participação tão democrática. Aqui a gente evita que haja esse déficit democrático, nessa ausência. Não, a tomada de decisão é top-down, ou seja, de cima para baixo e acabou. Não, a gente consolida isso numa discussão que vem em conjunto com a comunidade. Gera muito mais desgaste, muito mais esforço. Né? E atento também ao tempo, porque a gente precisa apresentar resultados e resultados rápidos. Mas a comunidade como um todo me parece que tem compreendido essa realidade. Elas estão percebendo que não dá mais para ter uma gestão que repita mais do mesmo, né? Ou trazer um olhar velho sobre uma realidade nova, né? Eu fazer o que era feito há 20, 15, 30 anos atrás para uma realidade presente que requer uma modificação muito mais intensa, né? Professor Randinete? É interessante esse debate que na última audiência pública, né, professor Jean, aliás, não a última, mas quase todas, todas, desde a primeira nós tivemos a participação dos inativos, de servidores aposentados. Exato. E na última, se você recorda, com o apoio, exatamente o que o professor Jean falou, né, um olhar novo, uma situação nova. Né, a preocupação dos aposentados, tanto docentes como não, servidores administrativos, né, a preocupação e apoiando a universidade no sentido dessa reforma administrativa. Eles perceberam a necessidade dessa modernização da estrutura. E é legal. E apoiaram publicamente, né, vários. Nós tínhamos ali uns 10 servidores. Tinha uns 10. Uns 10 servidores. Tá? Um apoio firme nessa reforma administrativa. E é interessante, né, porque essa questão da necessidade de atualização e como ela, às vezes, ela passa também por pequenos detalhes, né? A gente está falando do macro, né, mas tem coisas pequenas. Por exemplo, posso estar enganado, mas eu vejo assim, de uma forma extremamente positiva um salto que a universidade deu num ponto agora, nessa reta final de 2018, que é a questão da prova agendada para o vestibular. É uma adequação de mercado. É um olhar diferente para uma coisa que o mercado está fazendo. E isso, né, faz com que, ao fazermos, nos tornemos e continuemos competitivos. Como a gente já estava começando a ficar um pouquinho para trás, porque essa é uma prática comum do mercado. E aí o aluno, a gente sabe que ele também quer uma acomodação. Né? Ele quer também entender o seu tempo, no seu tempo. E a universidade vinha demorando, né? Então, é um detalhe, mas é um detalhe interessante que mostra realmente esse olhar do avanço, né? De que, olha, as boas práticas, elas são, né? As práticas tradicionais, elas são importantes, elas fizeram da universidade o que a universidade mas a gente tem que olhar para frente porque as coisas elas estão em constante mudança, né, professor? Exato, e assim, a gente tem olhado do ponto de vista operacional sempre em 3 escalas, né? A operação do seu ponto de vista diário, né, das pessoas que fazem o operacional, que fazem a máquina andar, aqueles que estão no plano de estratégia, que aí é a reitoria, e o pessoal que está no plano tático, que seriam os pró-reitores, os diretores, enfim, que fazem a tática daquilo acontecer, da articulação do dia a dia. Então, às vezes até a gente acaba, a reitoria, os pró-reitores, incursionando no operacional, no dia a dia, né? O que requer de nós um trabalho maior.
E a visão tem sido muito clara de trazer essas novidades. Por quê? A universidade, eu até falei isso numa das reuniões de pró-reitores, precisa coordenar bem a sua estratégia de posicionamento no mercado e consolidação das vendas dos nossos cursos, né? São cursos que a gente precisa vender, isso é uma lógica clara. Todos nós somos aqui vendedores nesse sentido, né? Precisamos apresentar os nossos cursos e converter eles em vendas para novos alunos, né? Todos da comunidade acadêmica, professores, servidores, né? É um papel de consolidação até da nossa instituição. E essa reforma que a gente fala e discute, e a gestão como um todo, é em prol da Universidade de Taubaté, não é para um determinado grupo ou determinado segmento. A gente tem um olhar em prol da Universidade de Taubaté, ou seja, de consolidar o que é a Universidade de Taubaté. E a estratégia de consolidar as vendas também dos cursos, com a central de divulgação, né, Copesa, que envolve a graduação, a extensão e a pós-graduação. Ou seja, essas 3 áreas têm que estar muito bem articuladas e coordenadas. A gente está trabalhando para consolidar isso, junto com o apoio das fundações, a FAPET, a EPTS, para que a gente se posicione num único segmento, num único canal de divulgação e de venda desses cursos, que seriam esses 3 segmentos que nós temos. E até mesmo ampliar em alguns setores a parte até de serviços, né? Que a gente tem a empresa de pesquisa, tecnologia e serviços, EPTS, que é um braço que, juntamente com a FAPET, pode alavancar até a prestação de serviços para o mercado. Então a gente está atuando fortemente nisso. E até para que as pessoas possam entender esse contexto. Por isso esses espaços é importante para a gente mostrar essa realidade. A gente tem uma instituição muito forte, muito consolidada, como você falou, que ela veio até esse momento, mas como ela vai se posicionar, né, que universidade nós teremos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Ela precisa ter uma solidez organizacional, financeira e acadêmica, né, para que ela entregue algo de qualidade, um ensino de qualidade, um curso de qualidade. Por mais que seja uma autarquia municipal que não prevê cursos, mas ela tem que ser entendida como uma empresa, né? Sim. Ela é uma organização que precisa gerar um lucro social, um lucro acadêmico social, um lucro que reverte para ela e reinveste no modelo de ensino dela mesma. Ela tem que ter lucro, ela tem que ser uma operação lucrativa para a instituição. Permita até melhorar os salários, melhorar as infraestruturas, as condições de trabalho de todos, mas para isso a gente precisa fazer um ajuste, fazendo esse ajuste intenso para que ela atinja esse nível, né? Perfeito. Professor, gostaria de agradecer a sua participação. Sei que a gente tem muita coisa que a gente pode conversar. Espero que em 2019, eu tenho certeza que será assim, que em 2019 a gente possa estar presente aqui nesse espaço para poder falar dessas questões todas, trazer essas discussões à tona, trazer essa participação também de professores, alunos, funcionários, mas principalmente da gestão, para que alunos, professores e funcionários possam entender de forma mais clara o que está sendo feito, né? Porque às vezes, né, se a gente também não trabalhar esse processo de divulgação, eles ficam apenas sabendo das medidas sem entender o contexto e o porquê, né? E é importante que entendam até para poder apoiar, trabalhar junto para que a gente possa colher os frutos ali na frente. Exato, trazer a rádio Unital realmente funcionando, não permitir que a outra rádio, que é muito comum, né, faça essa atuação e às vezes até com um caráter de prejudicar, e não é prejudicar a mim, ou o professor Garnett, ou a reitora, não, é prejudicar a Universidade de Taubaté. Acho que todos estamos na mesma posição de pertencer aos quadros da Universidade de Taubaté. Então, quando a gente vai defender a universidade, a gente até briga, né, fala, é duro, assim, pega, né, bem incisivo, né? Incisivamente, com uma assertividade, a gente está ali defendendo a Universidade de Taubaté. Essa é a premissa que a gente sempre tem à frente, né? As reuniões de pró-reitores às vezes são longas e duras, né? Os conselhos também, outro dia teve um conselho que levou 6 horas de duração, uma discussão intensa, vários processos, várias articulações, mas enfim, toda essa movimentação, todo esse empenho, esse esforço técnico, observando assim, a defesa da Universidade de Taubaté. Perfeito. Professor Grandinetti, obrigado também pela participação. Muito obrigado. É importante, você falou da divulgação, o setor de marketing que o professor Jean comentou, e a rádio faz parte disso. Esse processo de divulgação, não divulgação das ações, mas divulgação dos cursos.
Realmente a gente tem que entender que a universidade é uma empresa, ela tem que ser superavitária para continuar existindo. Né? 95% da nossa receita advém das mensalidades dos alunos. Então, esse trabalho de divulgação, né, de conhecer a universidade, conhecer os cursos, é fundamental. Tá bom? Muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos. Desejar também um Feliz Natal, um ano de 2009 bem profícuo, bem forte para a gente, né, com bastante trabalho. Muito obrigado a todos e estamos por aí. 9 horas mais 18 minutos, chegamos ao final do Espaço Público desta quinta-feira. Agradeço mais uma vez a sua audiência. A gente volta amanhã a partir das 8 da manhã. Tenham todos um bom dia. 107,7 Rádio Unital. Vestibular de Verão Unital. Últimas vagas. Agora você pode agendar a sua prova em um único clique e escolher o melhor dia e a melhor hora para fazer. Você também pode usar sua nota do Enem e já fazer a sua matrícula. Conheça as outras formas de ingresso no site unital.br. Vestibular de Verão Unital. Últimas vagas. Mais comodidade para você estudar na maior universidade municipal do Brasil. Você já conhece a TV Unital? Educação, tecnologia, cultura, ciência e o mercado de trabalho. Sempre apresentando pesquisas e experiências dos alunos universitários da Unital. Vídeos inéditos toda semana. Se inscreva no nosso canal em youtube.com/TV Unital. E para saber das novidades, nos acompanhe no Facebook e Instagram. TV Unital, inscreva-se. Na Rádio Unital, a hora certa. 9h20 minutos. 20 minutos.